Surpreendendo a todos, em 1997, um Bob Dylan de 56 anos lança um disco que mudaria sua trajetória, mais uma vez. Ele conquista 3 Grammys, álbum do ano, melhor disco de folk contemporâneo e melhor performance de vocal masculino. E para além do sucesso e aceitação do público e crítica, o disco é o início de um novo capítulo. Dessa vez, uma espécie de retorno triunfal de um artista que insiste em ser relevante com uma arte revigorante e nova, mesmo que olhando para um passado além de si. Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Quero agradecer as diversas mensagens de pessoas que conheceram recentemente o podcast e falaram que estão maratonando os episódios. E para quem chegou agora, eu sou Pedro Couto e desde 2010 escrevo sobre Bob Dylan e em 2024 resolvi passar meus devaneios para o universo dos podcasts. E para todos aqueles que estão gostando, quero lembrar sobre o financiamento coletivo através do Apoia-se. Qualquer valor é bem-vindo para manter esse projeto firme e forte. Vamos lá, hein? Ajuda lá no apoia.se/Dilanesco. Bom, hoje eu vou falar sobre o disco Time Out of Mind, lançado há quase 3 décadas e tido por muitos como um retorno ou um novo renascimento de Bob Dylan e que de certa forma se mantém até hoje. É um belíssimo disco e cheio de camadas, então nem vou me alongar muito na introdução aqui. Nessa primeira parte, que eu dividi em dois, tive que dividir em 2 episódios aqui, nessa primeira parte eu vou contar um pouco sobre as origens, os bastidores conturbados das gravações, indicar uma visão, indicar a introdução ali para uma visão sobre o disco que pode ser ouvido até como um álbum temático. Bora lá? He said, it's possible to become so defiled in this world that your own mother and father will abandon you. And if that happens, God will always believe in your own ability to mend your own ways. Thank you. Vou começar com uma retrospectiva mais comum e ainda relevante de como Bob Dylan chegou até Time Out of Mind. Antes desse disco, o disco de inéditas mais recente foi Under the Red Sky, de 1990, que é um disco com coisas boas e com participação de músicos de peso como Elton John, Slash, Stevie Ray Vaughan, mas no geral é bem mais ou menos, sabe? Com umas coisas meio brega, assim, sabe? Tem uma sonoridade meio datada e parece que o Dylan se deixou levar pelo formato de gravação da época e talvez pelos direcionamentos dos produtores e acabou se perdendo no processo. Em 1991, o Bob Dylan receberia o prêmio de conjunto da obra do Grammy. E no seu discurso, que eu acabei de colocar aqui, ele lembra supostamente de algo que seu pai disse. É possível ficar tão corrompido neste mundo que até mesmo seus próprios pais o abandonem. E se isso acontecer, Deus sempre acreditará na sua capacidade de corrigir seus erros. Talvez haja eco da Guerra do Golfo, lembrando que nesse mesmo dia o Bob Dylan tocou na premiação Masters of War, uma versão bem esquisita, diga-se de passagem, já que ele estava sofrendo de uma forte gripe para ajudar nas suas habilidades vocais. Mas no discurso também tem um componente de resistência, de resiliência, de alguém que não está conseguindo achar o seu caminho, mas que com perseverança, com fé, é possível achar. O fato é que entre Under the Red Sky e Time Out of Mind, o Dylan lançaria 3 discos acústicos, além de um disco duplo com um show de homenagem a ele, que, não vem ao caso agora. Um dos discos desses 3 discos acústicos é o Acústico MTV, de 1995, e com vários dos seus sucessos. Os outros 2 são de estúdio e bem mais importantes para nós agora. Beyond some sorrow at the poor, there's a song that will linger forever in our ears. Hard times come again no more.
Apesar de ser avesso à nostalgia, em momentos de crise, é comum Bob Dylan olhar para trás, fazendo uma imersão nas suas origens como pessoa e nas raízes musicais que o influenciaram. É uma busca eterna pela sua identidade, de como às vezes precisamos saber de onde viemos para refletir para onde queremos ir. Esses 2 discos que eu comentei, merecem episódios próprios, mas é importante falar rapidamente deles. Em 92 e 93, ele lançou esses 2 discos solo, e aí é só o Dylan, violão e gaita, e nada de músicas próprias. Um disco chama Good As I've Been To You e o outro World Gone Wrong. Os 2 possuem no total 23 músicas de folk e blues. Aí tem canções de origem inglesa e irlandesa, tem canções que tiveram seus momentos de sucesso, mas no geral são canções de folk blues e com uma profunda raiz no blues rural, na região de Mississippi, né? Berço de Robert Johnson, do blues, e palco de muita tensão racial da história da discriminação dos Estados Unidos. Outro ponto importante é a presença de muitas baladas sangrentas, ou as murder ballads. São canções que retratam crimes violentos, em sua grande maioria misóginos, né? Tem exceções, obviamente, como Frank Albert, música que abre o disco Good As I've Been To You, que conta a história do assassinato do Albert pela sua mulher, a Frank, depois que ela descobriu uma traição. Mas também tem You're Gonna Quit Me Baby, cujo refrão dá o título ao disco. A música é uma súplica em forma de ameaça. Eu fui tão bom pra você e você vai me deixar? No dia que você me deixar, é o dia que você morre. Histórias pesadas, mas que fazem parte da tradição do folk em contar histórias reais, apesar de poder reforçar comportamentos, eu admito. Vale lembrar que até cantoras como a Joan Baez interpretavam essas baladas sangrentas. E eu falo isso não para passar pano, mas acho que é muito para contextualizar de como esse tipo de música tá, de fato, enraizado no repertório folk. Nesses discos do Dylan, há também declarações de amor, histórias de conflitos e guerras, aventuras e superação. Mas aí eu quero ilustrar com 2 músicas outro tema. A primeira é Hard Time, de Stephen Foster, tido como o pai da música americana, que a gente acabou de ouvir um trechinho. É uma canção pesarosa ali, cujos primeiros versos já dão um tom. Vamos fazer uma pausa nos prazeres da vida e contar as muitas lágrimas, enquanto todos nós compartilhamos a tristeza com os pobres. E o refrão é quase uma súplica, né? Tempos difíceis não voltem mais. A outra música que eu quero falar é World Gone Wrong, que dá título ao disco de 93 de mesmo nome aí. É uma música tradicional em que o narrador dialoga com a sua mulher num misto de desabafo, DR, briga, ameaça. Ainda tem misoginia, mas acima de tudo tem um homem cansado pelas porradas da vida fora de casa. A cada estrofe ele repete assim: eu não consigo mais ser bom, mas não como eu era antes. Querida, porque o mundo está errado. Os 2 discos são muito bons, mas são melancólicos, introspectivos, reflexivos, principalmente o segundo, World Gone Wrong. É um balanço triste, né? Recheado de violências diversas, todas injustas. É o registro de um mundo antigo, insuportável, amargo, desigual. Mas será que é tão antigo ainda? Talvez nessa imersão, desde a pesquisa pelo repertório até a gravação, né, o Bob Dylan reencontrou uma inspiração tão comum a partir de um sentimento, a dor, né? E parte dessa dor não era só dessas canções. Ele era casado com Caroline Dennis desde 1986. Ela era uma das cantoras negras que cantaram com ele, né, tendo gravado o disco Street Legal de 78. O casamento se deu provavelmente influenciado pela gravidez, né, que geraria a Desiree Gabrielle Dennis Dylan, que nasceu em janeiro de 86. O casal, eles se divorciaram oficialmente em outubro de 92, ou seja, um mês antes do lançamento de Good As I've Been To You.
Os relacionamentos amorosos do Bob Dylan são complexos e ele tá longe de ser santo, mas estamos olhando aqui o músico e o compositor e nesse ponto a dor tem que ser olhada ali dessa maneira empática, tá? Assim como aconteceu com a sua primeira esposa, a Sarah Dylan, seu segundo casamento também chegou ao fim. Apesar de ter aprendido que a estrada é a sua vida, como eu comentei nos episódios 21 e 22, ele talvez se visse novamente em um mundo de cabeça para baixo. Conflitos mundiais, as pessoas dando a ele prêmios como se não pudesse esperar mais nada dele, e um buraco no coração. Então, como de costume, ele se volta para as origens para entender quem é e para onde vai. When Bob read me the lyrics to this record, we were in a hotel room here in New York City, and the words were hard, were deep, were desperate, were strong, and they came from having lived a number of lives, which I believe Bob has. So that's the record I wanted to make. Esse que ouvimos é Daniel Lanois, produtor de Time Out of Mind, durante o seu agradecimento no Grammy de 98. Aí ele comenta sobre o peso que tinha as letras ali e sobre como o Bob Dylan leu para ele as letras e como parece que o Dylan viveu inúmeras vidas, e que é uma belíssima observação, diga-se de passagem. A relação deles começou quase 10 anos antes, quando o Lanois produziu o disco Oh Mercy, de 1989. É um ótimo disco que conseguiu aproximar muito mais Dylan e a sua voz a um timbre soturno que caiu muito bem. As gravações de Oh Mercy não foram lá muito fáceis, mas sabe-se lá por quê, o Bob Dylan achou que o Lanois poderia ser importante novamente. Ele se reaproximou do produtor e seu engenheiro do som Mark Howard no fim de 1996, quando foi ao teatro, o estúdio de Lanois, em um antigo cinema na cidade de Oxnard, que fica a 40 minutos de carro da casa do Dylan. A visita foi para pedir uma mixagem, um disco ao vivo que seria lançado especialmente para o mercado japonês. Em uma música com gaita, o Dylan pediu para o Mark, para o engenheiro de som, se era possível deixar com um timbre mais distorcido, no estilo dos gaitistas de blues. E o Mark fez isso e o Dylan adorou o resultado e percebeu que talvez pudesse experimentar novos caminhos sonoros. Então ele passou a visitar mais vezes o teatro, apenas tocando piano, com algumas ideias musicais, cantando as melodias, mas ainda sem mostrar as letras. Perguntava o que o Lanois achava, que respondia que só podia dizer algo quando ouvisse a letra, Depois de alguns meses, o Bob Dylan encontrou com o Lanois em Nova York e leu para ele as letras, como o Lanois comentou, Eles também conversaram sobre a sonoridade. O Dylan buscava algo mais próximo dos discos antigos de blues, com aquela identidade, aquele amálgama sonoro, bem mais misturado, influenciado principalmente pela forma mais primitiva de gravação, com poucos microfones e todos tocando ao mesmo tempo e na mesma sala. Bom, com todo mundo aparentemente alinhado, os ensaios e experimentações começaram no estúdio teatro, com o produtor levando alguns loops de bases que ele foi compilando de gravações antigas, umas frases, alguns trechos que você vai deixando em looping ali, Mas pouco tempo depois, o Lanois levou um dos primeiros balde de água fria. O Dylan achava o estúdio muito próximo da casa dele, que ficava lá próximo a 40 minutos, e sugeriu que fossem para Miami. Sim, pois é, da Califórnia para a Flórida, do outro lado do país. E lá foram eles procurar um teatro, procurar um lugar, e encontraram o estúdio Criteria, bem mais tradicional, corporativo e frio que o teatro, mas que tem na bagagem diversos discos de sucesso. Como Hotel California, do Eagles, Rumors, do Fleetwood Mac, Layla, do Derek and the Dominos, do Eric Clapton, e outros da Aretha Franklin, Bee Gees e por aí vai. E aí as faíscas começaram, a treta. Segundo todos os relatos, havia uma clara tensão entre Lanois e o Dylan. E aqui eu quero abrir um parênteses para uma breve reflexão sobre as funções do produtor,
Eu falo isso porque na sua biografia o Daniel Lanois relembra essa época e fica claro em alguns aspectos curiosos. O primeiro é como ele se identifica muito mais com a função, né, com o papel de um artista do que um produtor. Ou seja, ele se vê mais como um criador de arte do que um facilitador dela. Ele fala bastante das suas habilidades na guitarra e até tocou alguns instrumentos em Time Out of Mind mesmo, assim, né? Mas é isso, é mais ele exaltando como músico, né? Como produtor, e aí é importante também, né, salientar, ele ganhou muita notoriedade por trazer ambiências e sonoridades em discos de sucesso. O mais famoso talvez seja The Joshua Tree, do U2, e logo depois ele também produziu um disco do Robbie Robertson, o ex-guitarrista da The Band e do Bob Dylan, né? Lanois, então, é um produtor renomado, de sucesso e com uma assinatura própria, uma grife sonora, digamos, e se vê nesse olhar artístico. Por outro lado, o Bob Dylan é um artista solo, que tem banda, mas que centraliza as decisões naturalmente. E aí, ao meu ver, faltou ao Lanois entender que o Dylan, sendo Dylan, dificilmente seria manipulado. Muito pelo contrário, Dylan é um opositor nato ali. Quando cutucado, ele reage, ele responde. Se um dos primeiros sinais dessa tensão foi a mudança repentina de local, o segundo foi a escolha dos músicos. O Lanois chamou pessoas da sua confiança, enquanto Dylan trouxe as suas cartas. Além de chamar vários outros músicos com quem nunca havia trabalhado, mas que gostaria. A grande maioria com um pensamento, né, com uma agilidade de estúdio de Nashville, bem mais pragmático e menos experimental do que talvez o Lanois gostaria. O terceiro sinal talvez esteja nos arranjos, nos caminhos que as canções tomariam. O Lanois queria direcionar para onde iria, pois ele acho que achava que era possível ter um hit de sucesso com o Bob Dylan. Acho não, ele disse isso. E nas escolhas da vida, eu acho que hit de sucesso era algo que o Bob Dylan já havia desencanado há muito tempo. Ele encontrou seu caminho independente ali, vivendo no mainstream, mas sem precisar se lambuzar tanto nas regras do jogo de vendas de discos, de lotar estádio e afim. A atenção chegou em níveis extremos. Num episódio, o Lanois quebrou um violão num rompante de raiva. Em outro, o Dylan fingia que ele não existia enquanto o produtor tentava falar com ele. É isso. Um dos episódios foi quando o Dylan chegou no estúdio um dia e viu Lanois ensaiando com a banda, tocando piano, imitando o timbre de voz do Dylan, porque queria recriar uma versão que eles começaram a fazer lá no estúdio teatro. Dylan interrompeu, ficou puto, e quando entendeu as intenções do produtor, chamou seu baixista de longa data, Tony Garnier, e disse algo como: Tony, quantas vezes você já tocou comigo? Umas 1000, né? Quantas vezes você me viu tocar a mesma coisa? Nenhuma, né? Eu não faço isso. Lanois, essa música já foi gravada, vamos seguir em frente. Imagina, não foi bem assim que ele falou, mas enfim, né? Só imagina o climão que ficou ali na sala. As gravações seguiram, terminaram, né? E o disco ficou um tempo parado. Passados uns meses, o Dylan ligou para o Mark Howard, um engenheiro, e questionou se ele achava que havia um álbum nessas gravações. O Mark, que também teria suas tretas com o Lanois depois, né, ele conta numa biografia dele, ele respondeu que sim, então o Dylan voltou a frequentar o teatro para fazer alguns ajustes na letra, regravando alguns vocais. Mixaram, masterizaram e, ufa, o disco estava pronto. Agora eu quero falar mais sobre a essência dele. The days fly by. Should have done on your side. Never thought I'd be so lonely for such a long, long time. Time out of mind. We made mad love, shattered love, random love, and I've been in love accidentally like a murder. O próprio Dylan disse que as letras de Time Out of Mind estão nas linhas entre o desânimo e a esperança. Interessante, né? Muitas pessoas, inclusive eu,
ouvem o disco pensando em um homem refletindo sobre a finitude em geral das coisas, das relações, da vida, da mortalidade. Como já falei ali, o Bob Dylan havia perdido seu segundo casamento e ele também perdeu seu amigo, quase irmão, que é o Jerry Garcia, o guitarrista do Grateful Dead, que morreu repentinamente em agosto de 95, já depois do lançamento daqueles 2 discos acústicos ali. Então, naturalmente, imagino que Dylan estava em um período bem delicado. E também havia idade, na casa dos 50, Bob Dylan devia refletir, pensou sobre seu legado não do passado, mas do presente, do que mantém ele vivo e, obviamente, sobre a iminência da morte. Enfim, o nome do disco já dá o tom. Time Out of Mind, ou O Tempo Fora da Mente, faz referência a um passado distante, um tempo imemorial, tão antigo que está além da própria memória. Ele dialoga diretamente com a música que a gente ouviu o Bob Dylan cantar um trechinho, que é da autoria do Warren Zevon, chamada Accidentally Like a Martyr, e que, por sua vez, faz referência, né, nesse accidentally, referência aos advérbios usados em diversas canções do Dylan, né? Positively, For Street, Queen Jane, Approximately e outros ali, né? Enfim. O trecho que ouvimos há pouco é de 2002 até, né? Só para situar. Quando o Dylan fez alguns covers das músicas do Warren como homenagem a um artista que estava na iminência do fim da sua batalha contra o câncer, que já estava num estágio bem avançado. E aí, só a título de registro, também existe uma música do Steely Dan, do disco Gaúcho, de 1980, com esse mesmo nome, Time Out of Mind. Mas creio que ecoe muito mais Zivon do que eles. Bom, Time Out of Mind, tempo fora da mente. Para renascer e refletir sobre a vida, o Bob Dylan busca as origens não da sua própria vida, mas das origens, das raízes da cultura que o influenciou. O folk, o blues, os conflitos que formaram os Estados Unidos, a cultura afro-americana. Os discos acústicos foram uma espécie de registro da sua pesquisa, da sua imersão ali. De certa forma, o Time Out of Mind inaugura uma nova fase, não apenas por trazer o Dylan de volta aos holofotes, mas também por ser o início desse processo de resgate das origens. O Bob Dylan, que antes fora um bardo cronista, agora se transfigura, como eu comentei nos episódios passados, né, que ele adora esse termo transfiguração, ele se transfigura numa espécie de poeta historiador, tentando entender como a sua nação se formou, o que é ser americano-estadunidense e o que é viver no mundo que vivemos. Os títulos dos discos seguintes parecem seguir essa lógica. Love and Death, que é o disco seguinte, é inspirado em um livro sobre blackface. Modern Times é talvez inspirado no clássico do Charlie Chaplin, né? Falando sobre Time Out of Mind, o Dylan disse: bem, o álbum Time Out of Mind foi quando eu comecei a gravar discos para o público para quem tocava todas as noites. Eram pessoas de diferentes estilos de vida, diferentes ambientes e idades. Não havia razão para essas novas pessoas ouvirem canções que eu tinha escrito 30 anos antes, com objetivos diferentes. Para mim, a ideia é que ao invés de se fixar no lugar confortável da própria nostalgia, do seu próprio legado, ele optou por levar a esse novo público referências importantes para se ter, seja na sonoridade, seja na estrutura, seja nos temas, seja na poesia mesmo, né? Quase como se dissesse, não quero contar o que eu já fiz, mas o que me inspirou. Faz alguns anos que foi lançado um livro cujo título em tradução livro é Sonhos e Diálogos num disco Time Out of Mind. Então é um livro só sobre esse disco. E a premissa é meio ousada, né? O autor Graylee Herring sugere que é um disco temático e que todas as músicas são de um único narrador, um personagem psicopata que mata suas vítimas. Enfim, é toda uma teoria ali. Eu achei exagerado e muitas vezes com interpretações forçadas ali para encaixar nessa hipótese, né? Mas eu menciono esse livro porque ele disseca e faz uma análise interessante, e aí sim eu acho que é bem relevante, sobre 3 universos que eu quero comentar nesse episódio aqui rapidamente.
Obviamente, um desses universos é o diálogo com a tradição das baladas sangrentas, né, do folk. De fato, existem diversos elementos que dialogam diretamente. O amor e ódio ao lidar com os relacionamentos, a misoginia enraizada na frustração do amor não correspondido, as menções às violências e por aí vai. Mas também a gente tem aquele incômodo de World Gone Wrong, do peso do mundo moderno. A partir do amargor generalizado da vida, cria-se o caminho para atos violentos que também são de uma pessoa desesperada e desesperançosa ali, né? Outro universo ali é a religião. Aí o Dylan sempre usou das alegorias religiosas ali como linguagem poética. Uma vez disse até que não tinha religião, uma ideologia dogmática, mas que as canções eram o seu léxico, né, era o seu repertório. Ele disse encontrar religião nas canções e cita algumas como All I Saw the Light, do Hank Williams, que é uma música bem religiosa, uma ode a Deus e Jesus. O fato é que o repertório, como eu já comentei até, né, o repertório religioso, em especial cristão, faz parte da cultura folk. Como eu comentei nos episódios da fase cristã do Dylan, muitos músicos como Johnny Cash e Willie Nelson já gravaram diversas músicas com tema religioso. No contexto de Time Out of Mind, o interessante é notar como o Dylan utiliza de uma certa narrativa de peregrinação e uma espécie de jornada do herói de uma forma mais desconstruída. Os personagens das músicas estão meio perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, o que esperar, estão meio assim acabados, estão meio, enfim, estéreis quase, assim, sabe? E o Bob Dylan, na faixa dos 55 anos, talvez estivesse numa espécie de crise de meia-idade, né, que mostrava seus sinais já no meio dos anos 80, mas que chegaria talvez ao ápice no meio dos anos 90. E aqui eu lembro da anedota que eu contei sobre o prêmio de conjunto da obra do Grammy em 91, né? Então o Bob Dylan fazendo 50 anos e aí recebendo já um prêmio do conjunto da obra, sabe? Tipo assim, obrigado, Dylan, não precisa mais de nada não, né? E por último ali, desses três universos que eu comentei, né? O último universo, o Herron traz o tema do negro nos Estados Unidos. E aqui acho que é o ápice da reflexão dele, pois de fato o disco tem uma sonoridade característica dos discos antigos de blues, além de muitas das canções terem uma estrutura de blues simples, daquelas rurais. As músicas são recheadas de menções à cultura e desafios dos afrodescendentes, além de citações de outras letras. E aqui se soma muitas das canções folk blues, né? Das alegorias religiosas, mas também na peregrinação dos negros na busca por liberdade. E como eu comentei rapidamente ali, e vale pontuar que a ex-mulher do Dylan, né, a Caroline Dennis, que ele havia recém-separado, né, e tem uma filha, ela é negra, né? Talvez ele ouvisse muitas das dores ou as visões de mundo ao longo dessa sua vida de casado com ela e os familiares dela. Enfim, sei lá. I'm a virus of expression, and my thoughts so sublime. But never do you justice, when it isn't all right. Only one thing, what I did wrong, stayed in the Mississippi, I did too long. A música que ouvimos é Mississippi, que começou a ser lapidada durante Time Out of Mind, mas que o Dylan preferiu deixar para outro disco. Parte da razão foi sua relação com Daniel Lanois, que queria insistir em uma abordagem mais sensual. O próprio Dylan relembrou o processo de gravação numa entrevista ali e deixou claro as intenções dele de relacionar a canção com a história dos Estados Unidos, né? Já dando uma pista. Ele tentou me convencer de que a música tinha que ser sexy, mais sexy. Eu também entendo de sexy. Tentei explicar que a música tinha mais a ver com a declaração da independência, a Constituição e a Carta dos Direitos do que com feiticeiros e que não podia ser visto como algum tipo de coisa ideológica de voodoo. Mas ele tinha sua própria maneira de ver as coisas e no final eu tive que rejeitar isso porque valorizava demais o significado expressivo por trás da letra para enterrá-la em algum caldeirão fervilhante de bateria, de percussão.
Interessante, né? O Dylan também disse que Time Out of Mind foi um disco que ele defendeu muito. Então eu creio que para essa música ele simplesmente jogou a toalha e falou assim, então beleza, me dá aqui essa música, não vamos mais lançar não. Ela seria lançada no disco seguinte, o Love and Death, de 2001. Bom, desculpa interromper abruptamente, mas esse episódio já ficou muito grande, tá? Então eu achei melhor deixar os meus devaneios detalhados e imersão em cada uma das faixas pro próximo episódio. E aí eu quero contar mais sobre as reflexões desse livro que eu comentei e tentar trazer dar luz a uma série de imagens que são criadas em cada uma das canções. Enquanto isso, fica o convite, fica a sugestão para que vocês ouçam o disco com atenção, pensando nas letras, nos arranjos, nas histórias, nas sensações. E aí, se quiserem, comentem as suas observações sobre o disco aqui na plataforma onde você está ouvindo, ou manda uma mensagem ali no Instagram, @Dylanesco. E lembrando que foi lançado recentemente as sobras de estúdio e o disco completo, remixado, sem as ambiências sonoras do Daniel Lanois, tá no Bootleg Series volume 17, chamado Fragments. É isso, até a próxima!